A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal, como sempre trazendo uma pequena porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. A palavra de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre chamado. Eu quero falar sobre o chamado de Moisés. Tá bom? Mas antes, deixa eu dar um aviso que pode lhe interessar muito. O curso Teologia Pentecostal para Pregadores está chegando aí. É o mais novo curso da escola Clube de Pregadores, o mais novo curso do clube e que logo logo vai estar disponível para você se inscrever e começar a se aprofundar dentro da palavra de Deus. Se você estiver vendo esse vídeo muito tempo depois, pode ser que o curso já abriu as inscrições e já está acontecendo, tá bom? Para você ter certeza, acesse clubedepregadores.com.br. Pois muito bem, vamos falar aqui sobre o chamado de Moisés. Livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo de número 5. Diz assim: Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Muito bem. Eu vou te mostrar que o chamado de Moisés é igual ao seu, ou melhor, que o seu chamado é igual ao chamado de Moisés. Da mesma forma que Deus ele chamou Moisés para grandes coisas, ele também chama a mim e a você. Tudo vai depender da sua fé. Você acredita que foi chamado por Deus? Você acredita que Deus está te chamando nesse momento e está, através desse vídeo, dessa palavra, abrindo seus olhos para que você veja que Ele te chamou e que Ele conta contigo? Bom, deixa eu te mostrar que Deus te chamou assim como chamou Moisés. Nós sabemos, pelo texto, pelos versículos ao redor, que Moisés ele se encontra no Monte Horebe, ele vê uma sarça pegando fogo, e essa sarça estava queimando e não se consumia, ou seja, ela pegava fogo, mas o fogo não consumia a sarça. E o que é isto para nós hoje? Hoje, a sarça que queima e não se consome é a Bíblia Sagrada. Quando você presta atenção na Bíblia, você percebe que tem versículos que saltam os olhos, que muitas das vezes quando você lê a Bíblia, quando você medita, ela queima o seu coração. Lucas 24:32 diz: Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e nos abria as Escrituras? Então a sarça ardente na sua vida, na nossa vida hoje, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. E você olha, mas como que um texto há mais de 2000 anos atrás, escrito, pode falar tanto comigo? Como que esse texto pode arder no meu coração? Essa palavra queima. Jeremias capítulo 20, verso 9, ele diz: A sua palavra me é no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Aleluia! Palavra queima. Só que a Bíblia é de papel, mas não se consome. Queima você, mas não te mata. Aleluia! Isso é a sarça de Deus para nós hoje. E Moisés, quando ele vê aquela sarça ardente, a sarça que queima e não se consome, a intenção dele é se aproximar. Mas veja o que diz o texto. Deus diz para ele: não se aproxime. Ou seja, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés. Então, o primeiro chamado de Deus, tanto para Moisés quanto para você, é um chamado à renúncia. Deus está chamando Moisés, convocando Moisés para renunciar. Ele tem que renunciar. Você tem que se desfazer de algumas coisas na sua vida para atender o chamado de Deus. Você quer se aproximar de Deus, Moisés? Então renuncia essa sandália.
né? Renuncia ao orgulho de estar calçado. E naquele tempo era um orgulho, você já vai entender por quê. Renuncia, Moisés. Você tem que renunciar para atender o chamado do Senhor. E eu pergunto para você, o que será que você tem que abrir mão na sua vida para atender o chamado de Deus? Aonde, em que área da vida você precisa renunciar? No caso de Moisés, ele teve que renunciar àquelas sandálias. Agora, veja algo mais interessante. Conforme historiadores, na sandália de Moisés era uma sandália egípcia, tinha nela um símbolo em adoração ao deus Ra. O deus Ra é o sol para os egípcios. Claro, eles eram pagãos, idólatras. E Deus manda tirar essa sandália. Moisés, tira a sandália do Egito, porque essa sandália representa idolatria ao deus Ra, a adoração a outro deus. Então, Moisés, renuncia aos outros deuses na sua vida. Então, Deus está dizendo, nada pode ocupar o seu coração a não ser eu. Só um Deus pode ocupar a sua vida. O próprio Jesus fala no Novo Testamento que você não pode servir a Deus e a Mamão. Ninguém pode servir a dois senhores. Só pode servir um. E Deus nos chama a renunciar todos os outros deuses e senhores da nossa vida para ser e pertencer a um único Deus. Então Moisés ele é chamado a renunciar, mas ao mesmo tempo ele está sendo chamado a abandonar o pecado. Aquela sandália é uma lembrança do Egito. Moisés, ele fugiu do Egito, ele matou um homem lá, fugiu, não é isso? Fugiu para a terra de Midian, está lá vivendo com seu sogro Jetro, e ele fica ali durante 40 anos. Moisés era um príncipe no Egito, por causa que foi a filha do faraó que pegou ele, então ele foi criado como príncipe. E sendo príncipe, ele tinha um corte de cabelo igual ao do Egito. Os egípcios cortavam o cabelo de um jeito só deles. Ele usava maquiagem do Egito. Ele usava roupas do Egito. Tá? A sua barba era da barba do Egito, que na verdade não usava barba, ele era sem barba. Então, veja que durante esses 40 anos que ele fica no deserto de Midian, por que Deus não chamou ele? Claro, uma forma de conjectura, né? Eu conjecturo que Deus estava esperando a barba dele crescer. Deus estava esperando a maquiagem do Egito cair por terra. Deus estava esperando o cabelo crescer, aquele penteado do Egito desaparecer, a roupa do Egito se perder. E quando Moisés já estava quase que totalmente livre do Egito, só faltava um detalhe, a sandália. Então Deus chama Moisés e chama você para renunciar. Deus ele nos chama para servir a um único Deus. Deus ele nos chama para abandonar o pecado, porque aquela sandália é uma lembrança do Egito, uma lembrança da vida antiga, um pequeno pecado de estimação que muitas das vezes nós temos, e Deus nos chama para renunciar todas essas coisas. Deus ele chama você para renunciar, para abandonar o pecado, para servir a um único Deus somente. Aleluia! Quando Deus manda Moisés tirar as sandálias e ficar descalço, tem um significado profundo aí. É mais um chamado. Olha quantos chamados Deus está fazendo com uma única coisa que ele fala para Moisés. Tira as sandálias dos pés. Todos os segredos dos chamados estão embutidos aí. Quando tira a sandália, ele fica descalço na presença de Deus. E desde o tempo de Abraão existiam escravos na terra. A Sara tinha uma escrava que se chamava Agar. Tá? Então os egípcios também tinham escravos. E como que você identifica quem é escravo e quem não é? Pelos pés. Os escravos andavam descalços. Você lembra, por exemplo, essa cultura ela vai até o Novo Testamento. Lembra quando na parábola do filho pródigo, ele perde tudo, não tem mais o que fazer, ele vira escravo de alguém. E quando ele é escravo, ele anda descalço. Mas quando ele volta para casa, o seu pai diz, opa, põe uma sandália no meu filho. Meu filho não será mais escravo. E é o mesmo propósito. Quando Deus está agora não pedindo para Moisés calçar alguma coisa, mas está mandando ele tirar. Está mandando ele ficar descalço. Esse é outro segredo do chamado de Deus às nossas vidas. Você foi chamado para ser escravo de Cristo. Porque Paulo diz, né, aquele que é escravo de alguém, do homem, liberto é por Cristo. Mas aquele que não é escravo de ninguém se torna escravo de Cristo. Aleluia, nós somos servos de Cristo, escravos de Cristo. Glória a Deus. Então quando Deus fala, tira a sandália e fica descalço na minha presença, Moisés, sabe o que Deus está dizendo?
Deus está deixando bem claro para Moisés: é eu que mando e você que obedece. É eu que dou as ordens. Eu que sou Senhor e você que é servo. Eu que estou em cima e você que está embaixo. Eu que sou maior e você que é menor. Um chamado para tirar as sandálias. Deus ele nos chama para descer do salto e aprender essa lição. Fomos chamados para servir. Até Jesus, ele diz no Novo Testamento que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: quem não serve para nada. Se você não entende que foi chamado para servir, você não vai servir para nada. Deus manda Moisés tirar as sandálias. E todo o segredo do chamado está aí. E também do nosso chamado, que é igual ao de Moisés. Você foi chamado para renunciar, você foi chamado para abandonar o pecado, você foi chamado para esquecer o Egito, você foi chamado para servir a um único Deus verdadeiro, você foi chamado para ser escravo de Deus, escravo de Cristo. E quando Deus manda Moisés tirar a sandália, ele diz: a terra em que você está é terra santa. O que isso significa? Ora, significa que Deus faz questão que Moisés pise na terra santa. Moisés, eu quero que você pise nessa terra. Moisés, eu quero que os seus pés toquem a santidade do lugar, porque esse lugar está sendo santificado pela minha presença, pela presença do Senhor. O texto diz que o anjo do Senhor apareceu do meio da sarça, e a sarça acendeu. O Senhor estava ali, bradou, o texto diz no verso 4, bradou Deus do meio da sarça. Deus ele estava ali. Então a presença de Deus santifica o lugar. E Deus faz questão que Moisés se envolva com essa santidade. É isso que Deus quer. Chamado para andar em santidade. Chamado para caminhar em santidade. É interessante porque a Bíblia me faz entender, eu tenho para mim que santidade começa pelos pés. Deus mandou Moisés tirar a sandália e pisar na terra, para ele se envolver com a santidade, para ele começar a andar a partir daí em santidade ao Senhor. É por isso que Eclesiastes 5, verso 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quando você entrar na presença de Deus, guarda o teu pé. Porque santidade começa pelos pés, por onde você anda, por onde você passa, por onde você caminha. Então, é aí que começa a santidade. Veja, Salmo verso 1 diz que bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se senta com escarnecedores. Santidade começa pelos pés. E você foi chamado para isso. Nós fomos chamados para viver em santidade, para andar em santidade, para caminhar em santidade. O chamado de Moisés é igual ao meu, é igual ao seu. Que você, homem, mulher, jovem, possa entender que Deus está falando contigo nessa palavra e que Ele tem sim um chamado na sua vida. Você foi chamado para muitas coisas, né? Começando pelo fato de sair do Egito, de abandonar o Egito totalmente. E se por acaso você tiver que voltar ao Egito, não vai ser para ficar lá, não vai ser para morar lá. Se você tiver que voltar ao Egito, vai ser para ganhar almas para Deus. Assim como Moisés só voltou ao Egito para tirar o povo de lá, nós também só voltaremos ao Egito se for para ganhar almas, se for para libertar pessoas do reino das trevas e trazê-los para a luz. Amém? Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Você pode receber mensagens como essa em texto. Essa mensagem que você está ouvindo hoje foi postada no nosso grupo no WhatsApp várias semanas atrás. Acho que mais de mês já faz que nós postamos essa mensagem lá. Então, se você quiser receber essas mensagens em primeira mão, o link para entrar no nosso grupo está aí na descrição do vídeo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e o seu ministério em nome de Jesus.